Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós estamos estudando sobre a vida e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como base do nosso estudo, nós usamos o Cristo vivo. A declaração de 15 profetas desses últimos dias sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Tanto a sua existência, posso dizer assim, porque abrange tanto a vida pré-mortal, aqui na mortalidade, e também quando ele ressuscita, né? Quando ele morre, ressuscita e continua guiando sua igreja em nossos dias. E hoje eu quero falar para vocês sobre a importância dos ensinamentos de Cristo e mais especificamente sobre as ordenanças do Evangelho. Quando Jesus Cristo veio à Terra e começou o ministério dele, a doutrina dele era diferente. Ele ensinava, dizem os evangelistas, como se tivesse autoridade. E havia alguma coisa nos ensinamentos dele que diferenciava, às vezes até radicalmente, dos ensinamentos dos judeus, especialmente os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram os doutores da lei. Isso começou a incomodar muito essa massa intelectual que havia entre os judeus. E alguns ensinamentos de Jesus Cristo, a gente pode ver, por exemplo, o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, nós vemos como vários dos ensinamentos do Mestre se diferenciavam dos ensinamentos daquela época. Se nós abrirmos lá em Mateus 5, 6 e 7, no Novo Testamento, nós vamos ver algumas dessas diferenças. Por exemplo, ele dizia assim, que a esmola não deveria ser dado de uma forma pública, para as pessoas prestarem atenção no quanto você dava, mas você devia dar em segredo. Ele dizia que quando nós orássemos, nós não devíamos usar de vãs repetições, pensando que por muito falarmos vamos ser ouvidos. Não, nós temos que conversar com o nosso Pai Celestial. Ele até dá um modelo de oração que é chamado Pai Nosso. E também ele fala que quando nós jejuarmos, nós não deveríamos dizer para os outros, nós estamos jejuando, olha só como eu sou santo. Não, nós deveríamos parecer que nem estamos jejuando. E esses ensinamentos, eles atraíram multidões, pessoas ficaram impressionadas com a doutrina, porque era como água viva que fluía para uma fonte de vida eterna. E Jesus também ensinou a importância de passarmos por rituais, por cerimônias que atestam nosso compromisso perante Deus e que nos ajudam a nos aproximar dele. O próprio Jesus Cristo passou por essas ordenanças do Evangelho. Elas foram estabelecidas antes da fundação do mundo e foram realizadas desde o primeiro casal. Adão e Eva passaram por essas ordenanças. Então, depois de exercermos fé em Cristo, de nos arrependermos, nós precisamos ser batizados. Essa é a primeira e mais fundamental ordenança. E Jesus Cristo ensinava sobre isso. Tanto que, se a gente for lá em João, tem uma ocasião interessante em João 3, onde Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o Senado dos judeus. Como se fosse, não, é o Senado dos judeus. Então, é uma esfera política, administrativa muito importante. Se os judeus eles não tivessem dominados pelos romanos, provavelmente o Sinédrio teria ainda mais poder do que tinha nos tempos de Cristo. Eles tinham bastante poder, porque os romanos, eles respeitavam a cultura, e isso até é talvez um dos motivos porque o império dele cresceu tanto. Mas eles não tinham poder sobre a morte, isso eles não tinham, não podiam condenar alguém à morte. Mas tinham todo o resto de poder, tanto que eles vão usar vários esquemas para prender e crucificar o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente pensa no Sinédrio, que era composto por fariseus, como pessoas iníquas que não aceitaram Cristo, mas alguns dos membros do Sinédrio ficaram impressionados e até se converteram. Nós sabemos que um deles foi Nicodemos. E Nicodemos, quando tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo, se aproximou dele de noite. É interessante que ele foi de noite. Provavelmente ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava conversando com Cristo, porque Cristo era polêmico, né? Alguns aceitavam, outros não aceitavam, e os ensinamentos dele
diferiam daquilo que os judeus acreditavam ser o correto, segundo a lei de Moisés. Mas ele se aproximou de Cristo de noite, dizendo: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Olha só, ele diz: sabemos que é mestre, sabemos que é um profeta, sabemos que tem autoridade, sabemos que seus ensinamentos são bons. Mas tinha algumas coisas que Nicodemos não entendia. E a base para ele ter chamado Cristo de mestre, de rabi, era os sinais que ele fazia, porque Cristo curava as pessoas, multidões o seguiam e eles falaram: não, isso não pode ser um enganador, isso daqui tem que ser alguém, Deus deve estar com essa pessoa. E aí Jesus respondeu para Nicodemos dizendo o seguinte: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que seria esse novo nascimento? Nicodemos ainda disse: pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar no ventre da sua mãe? E aí Jesus Cristo explicou para ele que esse nascer é o nascer da água e do Espírito. Então, quem não nascer da água e do Espírito, disse Jesus, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o batismo, e a palavra batismo vem do grego e significa imersão, portanto, nós não cremos num batismo por aspersão, só jogar um pouquinho de água na testa ou em outra parte do corpo, tem que ser completamente imerso, e tem que ser completamente imerso por alguém que já tenha recebido a autoridade de Deus. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não procurou o sinédrio, os fariseus, para ser batizado. Embora eles soubessem sobre o batismo, ele procurou João Batista, porque João Batista, ele não batizava na base do conhecimento, ele tinha recebido autoridade divina para fazer aquilo. Sem o sacerdócio, qualquer batismo é inválido. Então, por mais que as pessoas queiram fazer um compromisso com Deus, por mais que as pessoas entendam que o batismo é importante, por mais que elas queiram se aproximar de Deus, mostrando para Ele que estão dispostos, nada disso vai adiantar a menos que haja a autoridade do sacerdócio. Ou você acha que está um trânsito caótico na sua cidade, você se veste de guarda, vai lá e começa a apitar. Você acha que isso vai poder? Talvez até algumas pessoas sejam enganadas, pensam que você é mesmo um guarda de trânsito, mas você logo será desmascarado, talvez vai sofrer as consequências legais e vai ser preso, porque você não pode agir como se guarda fosse se você não é. Assim também são os portadores do sacerdócio. Eles precisam ter autoridade de Deus para realizar ordenanças. Se você diz que é um portador do sacerdócio e não tem autoridade, se você batiza e não tem autoridade, nada vale. Então os batismos que os judeus realizavam, e eles realizavam batismo naquela época. Embora a Bíblia não seja tão clara, nós temos outras escrituras que nos ensinam isso. Então Jesus, ele sabia que João Batista tinha autoridade. É por isso que lá em Mateus, a gente lê sobre o batismo de Jesus Cristo. Mateus, eu acho que está no 3, né? Jesus é batizado aqui. E aí Jesus Cristo diz no Mateus 3,15, Jesus, porém, respondendo, disse a João Batista: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou cumprir toda a retidão. Então, João Batista o permitiu, porque quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele disse: eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim, ou seja, tu, Jesus, tem o poder de dar o Espírito Santo, tem o sacerdócio de Melquisedeque, por que está vindo aqui para que eu te batize? E Jesus Cristo disse: não, eu preciso ser batizado. Agora, por que Jesus Cristo precisava ser batizado? Bom, eu vou explicar isso usando o livro de Mórmon, porque Nefe fala sobre isso. Mas Jesus, quando foi batizado e saiu da água, eis que abriram os céus. O Espírito de Deus desceu como uma pomba. E a voz do céu dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. Então o batismo foi aceito. Você vê que o Pai Celestial se manifestou com sua voz. E aquilo foi um sinal para João Batista de que aquele era o Messias. O primo dele era o Messias, o Salvador do mundo. Se antes ele não sabia, agora ele passou a saber, porque esse sinal da pomba tinha sido estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, para que João Batista, aquele que preparou o caminho do Messias, soubesse que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Então deve ter sido um episódio bem especial para João e para Jesus. E depois das águas do batismo, embora eles estivessem molhados, também saíam a água aqui dos olhos, né, as lágrimas,
porque aquela ocasião foi muito, muito especial. E tão especial foi que o Senhor mostrou em visão para profetas do passado. E como eu falei para vocês que ia falar sobre Nefe, quero usar uma escritura do livro de Mórmon, em 2 Nefe 31. E aqui, Nefe explica por que o Cordeiro de Deus foi batizado. Ele diz o seguinte: o Cordeiro de Deus, sendo santo, teve a necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão. Quanto mais necessidade temos nós de, sendo impuros, sermos batizados com água. E agora, meus irmãos, eu pergunto: como que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, cumpriu toda a retidão ou cumpriu toda a justiça sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Agora, se alguém é santo e não tem pecado, não precisa ser batizado. As criancinhas não são batizadas porque elas não têm pecado. Elas só precisam ser batizadas na idade da responsabilidade, 8 anos. Então, por quê? Por que isso acontece? E lembra que os rapazinhos, quando nasciam, né, aos 8 dias de idade, os menininhos, eles eram circuncidados, para que os pais soubessem que eles não precisavam batismo até os 8 anos de idade. E Cristo foi circuncidado também, né? Todos os descendentes de Abraão, Deus ordenou que fossem circuncidados, até que isso Pedro reconheceu que não era mais necessário quando os gentios começaram a entrar. Pedro e Paulo tiveram uma conversa sobre isso e Deus revelou que eles não precisavam mais ser circuncidados. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que Cristo foi batizado se ele não tinha pecado? E aí, Nefe diz o seguinte: isso mostra aos filhos dos homens quão estreito é o caminho, quão apertada é a porta pela qual deverão entrar, tendo ele dado exemplo. E disse a nós, que somos os filhos dos homens: segui-me. Portanto, meus amados irmãos, podemos nós seguir Jesus se não estivermos dispostos a cumprir os mandamentos do Pai? E o mandamento do Pai é sermos batizados. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo são fantásticos, irmãos. E hoje eu quis trazer para vocês essas maravilhosas palavras e exemplos. Cristo, ele mostrou o caminho sendo batizado. Nós precisamos ser batizados, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Se nós aplicarmos as palavras que estão nas Escrituras, que ele nos ensinou, e ele tem ensinado desde o começo do mundo, seja como Jeová, como Jesus Cristo mortal ou como Jesus Cristo ressurreto. Ele tem nos dado o exemplo e nós precisamos seguir aquilo que ele nos ensina. Testifico para vocês que os ensinamentos de Deus são preciosos. Se nós seguirmos, eles gerarão uma alegria enorme, vamos ter uma paz que excede todo o entendimento e vamos galgar a vida eterna. Mas lembra, não basta apenas ouvir os ensinamentos, temos que colocar em prática. Esses princípios, eles têm que ser vivos na nossa vida. Nós temos que transparecer Cristo, nós temos que refletir o amor de Deus. E nós temos que guardar as ordenanças, porque por meio do batismo, dom do Espírito Santo, sacerdócio, investidura e casamento para toda a eternidade, vamos estar efetivando a expiação de Jesus Cristo de modo pleno na nossa vida. E sobre isso nós vamos falar numa outra oportunidade. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos e encontro vocês num próximo. Até mais!